Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso mais um encontro com a Aline, né, do livro Mensageiros. Muito obrigado, Aline, por mais esse trabalho. E você está chegando aqui com a gente para prestigiar esse momento. E iremos começar agora com o nosso pequeno preparo, tá? Que a Isabela trouxe para a gente. Gente, eu abri uma mensagem do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, e eu vou ler aqui para vocês. Crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia uma casa limpa, arejada, enfeitada com amor e paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. O ambiente que criamos em nossa mente definirá as nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar a nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Essa foi a mensagem que saiu aqui no Sempre Melhor. Acho que é sempre muito importante a gente discutir sobre isso, porque, como nos disse, eu acho que foi Emmanuel, que os pensamentos são para o espírito, assim como a mão é para o homem, né? Então, aquilo que a gente cultiva no nosso pensamento faz toda a diferença na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual. E eu sei que por muitas vezes é difícil a gente manter o otimismo dependendo da situação, mas é um exercício diário a gente tentar substituir os nossos pensamentos por pensamentos mais saudáveis, pensamentos mais felizes, para atrair com isso esse tipo de energia e esse tipo de companhia. E esse foi o preparo, gente. Pode fazer prece para a gente também? Posso. Vou aproveitar para fazer a prece inicial. Vamos fechar os olhos. Espiritualidade amiga, paz de divino amor, divina bondade. Estamos gratos por mais um sábado, pelo nosso último encontro com a Aline, esse curso maravilhoso que tanto ensinamento nos trouxe. Pedimos que a espiritualidade esteja ao nosso lado nesse momento, que nós possamos ser iluminados com a chama violeta de Saint Germain. Que ela preencha nossos lares, nosso corpo físico, mental, espiritual, limpando-os nesse momento de qualquer preocupação do dia a dia, de qualquer pensamento, e trazendo o divino amor, harmonia, leveza, para que nós possamos acompanhar mais esse encontro, mais essas reflexões, na harmonia e na energia de Deus. Que a espiritualidade nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Então, Aline, mais uma vez, muito obrigado por dar esse curso incrível. Então, deixa a palavra para você. Vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Maravilhoso compartilhar desses momentos com vocês. Assim, que casa maravilhosa, que sentimento bom de reencontro. Não é um sentimento de que eu comecei e conheci o Gresg agora. Não é, não é. É um sentimento de reencontro, de estar com vocês assim como algo tão familiar e tão agradável que eu tenho muito a agradecer por toda a oportunidade. Curioso, porque eu recebi o convite no final do ano passado. E aí, quando foi esse ano, a minha vida foi mudando, no final do primeiro semestre, e eu falei, eu não vou ter condições de dar aquele curso. Não tem como. Cara, tá muito enlouquecedor, eu comecei uma nova faculdade, o trabalho apertando cada vez mais. Eu falei, eu vou avisar que não dá, não tem condições. Mas eu não consegui fazer isso, porque eu já tinha me comprometido. Eu falei, não, eu vou tentar.
assim, o caos. Tinha dias assim, teve sábado que eu montar o estudo, desculpem, mas no próprio sábado quase, boa parte dele, sem tempo, tentando assim pegar e organizar, mas eu agradeço imensamente a Deus por ter tido a oportunidade de estar aqui, de ter realmente tentado e conseguido, e sempre, assim, dei sempre e vou dar sempre o melhor, ainda mais nesse grupo maravilhoso. E agora, sim, eu queria, se alguém pudesse falar do sentimento, da sensação que teve em contato com essa obra em específico de André Luiz. Alguém quer compartilhar inicialmente algum sentimento que tenha algo que está passando aí na cabeça de vocês? Aline, quando eu li o livro, né, enfim, os capítulos foram passando, eu me lembrei de uma frase de Chico Xavier, no livro Lições de Sabedoria, né, que ele fala mais ou menos assim, que os candidatos ao trabalho mediúnico, junto às criaturas humanas, precisam refletir com discernimento e segurança, mais ou menos assim, antes de abraçá-lo, conscientes de que se encontram diante de um dos mais importantes compromissos espirituais da vida. Eu acho que esse livro, todo livro, mostra isso para a gente. É verdade. O quanto a gente é suscetível a erro, o quanto a gente é suscetível a tentações, vamos dizer assim, né? O quanto a gente ainda é materialista e o quanto a gente tem que se preparar para abraçar um trabalho tão importante como esse. Então, assim, esse livro, é claro, o nosso lar é fantástico, mas esse livro, ele traz uma reflexão, assim, realmente, daqueles mensageiros de quem vem e da gente assumindo esse trabalho. Então, eu achei esse livro maravilhoso e obrigada a você por não ter desistido da gente, porque eu realmente eu acho assim, você está fazendo esse trabalho de uma maneira tão linda. Obrigada por não ter desistido. Imagina, imagina. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fale, querida. Fale, Márcia. Então, na verdade, o que mais me prendeu, cheguei a conversar isso com Simone, o que mais me prendeu no livro, acho que deixa eu só ver qual capítulo que eu estou com ele aberto, que acho que é o 8, que é o desastre de Acelino, que o Acelino ele vem com todas as possibilidades de trabalhar e com uma família, né, mais equilibrada, com reino, e assim, e ele tinha tudo para dar certo e não deu, né? E aí eu fiz um paralelo com a minha vida mesmo, essa encarnação agora, por todas as provações que eu já passei, e que, assim, dentro das minhas provações, eu tinha tudo para dar errado, dar muito errado. Sei. Né? Assim, independente do que aconteceu, eu tinha tudo para descer ladeira abaixo mesmo. E aí eu vi o quanto que a espiritualidade sempre me estendeu a mão para que eu não desse errado, para que eu continuasse no meu caminho e tomar vergonha na cara. Fica aí, porque está gravado, fica o registro de tomar vergonha na cara, porque eu já trabalhei na espiritualidade durante 12 anos, eu trabalhei, e por questões outras, provações também, eu saí e falei para o espiritismo, cansei de você, chega de você na minha vida. E agora estou voltando com essa oportunidade de estar no GRESG. Então, assim, eu fiz muito, porque assim, ao contrário do que o Celino teve, eu não tive. E o quanto que eu ainda fui abraçada pela espiritualidade, ela está me trazendo até aqui, sabe? Até arrepio de falar. Mas o que mais me pegou no livro foi isso. Que legal. Essa que legal. Que depoimento muito legal. De não desistir, sabe, Aline? De brigar mesmo com a espiritualidade, mandar todo mundo catar coquinho, né? Claro que o meu guia nunca me deixou aqui, eu sei que ele está aqui comigo. Exato. Mas ter certeza de que eu tenho um compromisso. É isso mesmo, é isso. E eu não posso abandoná-lo de novo. Perfeito. Eu acho que são essa reflexão, né, que o livro traz. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar. Eu ainda não estou no final do livro, estou no meio dele, né? Estou acompanhando e às vezes eu até reassisto alguns encontros que como não estava naquela parte para eu poder ver de novo. Mas uma coisa que também me chamou muita atenção é que a Márcia falou do capítulo 8, né? Mas tem uns 3 ou 4 capítulos seguidos no começo que falam sobre histórias dessas pessoas, desses espíritos. E eu fico pensando
que eu não quero ter essa história para contar quando Exato. Porque todo mundo fala, eu fico pensando, o que pra gente vir aqui e vestir essa camisa e tá fazendo tanta palestra, o que será que a gente não recebeu lá em cima pra gente descer e vir fazer isso aqui embaixo, sabe? Então eu fico pensando, eu não quero chegar lá e falar, eu fui preparada por uma legião de espíritos, Ai, gente, fui ensinada, fiz curso, um monte de gente se esforçou para que eu tivesse aqui, para que eu tivesse as oportunidades, e eu não quero ter aquelas histórias para contar, sabe? Então acho que isso impactou muito. Verdade. Eu ficar pensando nisso. Verdade. E se você está falando isso, sabe, Bela, uma das coisas que eu pensei por ter persistido e aceitado, falar, meu Deus, sabe, olha só, né? Depois eu ia ler esse negócio e pensar, meu Deus, por que eu não aceitei aquilo tentando de todas as formas? E que bom, porque o livro chama essa reflexão mesmo, exatamente. Então, iniciando assim todo esses capítulos finais, eu trouxe uma primeira frase, e Aniceto ele é maravilhoso, porque ele traz tantas reflexões, né? Tantas reflexões, e ele começa, eu trouxe essa frase aqui para a gente começar a esquentar, eu vou compartilhar essa frase com vocês, olha só, peraí. Ele traz ali, né? O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. Eu acho que a gente já começa, né, a refletir a partir do que foi falado, e eu queria deixar uma pergunta a partir disso que eu li. A pergunta que eu deixo para a tua reflexão é o seguinte: como você tem escrito o livro da tua vida? Vamos parar para pensar? Como a gente tem escrito o livro da nossa vida, né? Quais sentimentos, quais pensamentos, quais atitudes têm sido assim, priorizado nessas páginas que você tem a oportunidade de toda manhã recomeçar de uma forma, aquela que talvez seja que você entenda, né, a mais adequada. E detalhe, sabe, Deus te fez autor do teu próprio livro. Já pararam para pensar nisso? Você já tem, e quando eu falo você, eu estou me incluindo, tá? Você já tem esse nível de responsabilidade. O que a gente precisa é utilizá-lo com maturidade e sabedoria. Né? Colocar todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo para poder reescrever isso sempre da melhor forma. Às vezes eu faço uma reflexão, né, em relação a alguns erros cometidos, algumas falhas, afinal de contas, a gente está no mundo de provas e expiações, e dá vontade de pensar que eu queria rasgar aquela página para que ela não existisse na minha história. Não tem como. Mas é também através daquela página que eu consigo desenvolver humildade para entender que o outro também erra assim como eu erro, né? A partir dessa análise, eu começo a entender que eu estou falando o que do outro? Se eu faço, às vezes, pior em determinados cenários. E aí eu começo a tentar desenvolver a empatia, a compreensão, e a gente vai até falar um pouco sobre isso. Né? Assim, então, na sequência, trouxe essa reflexão inicial e a gente entrando agora na história. É interessantíssimo esse capítulo inicial, porque, assim, André compartilha com a gente uma história. E, assim, eu vou confessar que é surpreendente pensar que a cada ponto, em cada momento, a gente tem um espírito que está ali guardando determinado lugar ou determinado ponto da estrada, e a gente tem o nosso mentor, o nosso guardião também, enfim, nós somos muito cuidados, né? Então, assim, André chega e vê lá, ele começa naquele processo e vê um homem caído numa poça de sangue. E aí André vê aquela cena daquele homem caído, né, numa poça de sangue,
e tinha uma roda que o cercava de uma quantidade imensa de espíritos. André com a visão espiritual da cena, claro. Todos com o intuito ali de auxiliar naquele momento, né? O superior hierárquico chama um guarda do caminho. Presta atenção, gente, tem um guarda naquele caminho. Naquele caminho que o homem passava todos os dias, tinha um espírito que era um guarda que tomava conta daquele trecho da estrada. Pensem. E aí o superior chama esse homem e pergunta: Glicério, como é que você permitiu semelhante acontecimento, o homem lá caído na poça, machucado, né? Esse trecho da estrada, Glicério, está sob tua responsabilidade, sua responsabilidade direta. Como é que você permite isso? E aí Glicério responde para esse hierárquico, né, para esse superior, dizendo o seguinte: olha, eu fiz o possível para salvar esse homem, que, aliás, é um pobre pai de família, né? Mas não tinha, assim, eu não tive sucesso pela imprudência dele. Há muito eu procuro cercá-lo de cuidados, sempre que ele passa por aqui. Entretanto, esse infeliz, no sentido de ser infeliz mesmo, né, não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus, ele argumenta. É de uma grosseria incrível com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Só grita, se encoleriza, surra o burro e o fere. Tem a mente fechada para as sugestões de agradecimento, né? Só dá atenção ao chicote, e hoje, quando se tornou quase irracional pela raiva que estava sentindo, pelo excesso de fúria e ingratidão, o meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Ele não conseguiu acessar o homem. E aí, assim, quando eu li essa parte, eu já comecei a pensar das vezes que, numa irritação extrema, eu bloqueei o acesso para tentar me acalmar. Quantos de nós, a gente tem tantas impaciências ao longo do nosso caminho, não é verdade? E assim, ele continua, né? Ele é atormentado pelas descargas de cólera, né, do condutor. O burro humilde o atacou com a pata. E aí ele fala: o que eu posso fazer? A minha obrigação foi cumprida. Então, guarda, né, o espírito que tomava conta e que estava ali para dar o auxílio, ele cumpriu o que ele precisava cumprir. Mas o homem, por escolha, né, acabou não permitindo que essa ajuda chegasse. E aí o superior só responde para ele: tem razão. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. E é muito curioso observar que muitos, equivocadamente, e muitas vezes a gente, por falta de conhecimento lá atrás, quando não tinha um contato tão próximo com a doutrina, vendo essa cena, vai dizer o quê? Deus castigou esse homem, né? Gente, não entendendo que a gente, sabe, a gente está muito longe, muitas vezes, de entender o Criador, né? O propósito. Então, assim, é preciso a gente ter o cuidado e começar a desenvolver esse olhar de amor e pegar a responsabilidade para a gente. Essa que é a verdade. E aí, na sequência, Aniceto, ele é convidado para ler lá uma passagem do Evangelho. E ele segue nos trazendo assim uma linda exposição sobre a obra da natureza. Foi uma visão muito interessante que o livro trouxe também. Por exemplo, Aniceto fala naquela parte a importância do nitrogênio, ele faz todo um desenvolvimento. Nessa sequência, eu gostaria de destacar esse trecho, quando ele fala assim: escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não esqueçamos também as lágrimas desses escravos da corrupção. O pedido era explícito, né? Que ele fala: em cujas fileiras permanecíamos até ontem. Ele faz esse comentário. Ou seja, o que ele pedia ali, né? Era um pedido explícito para que a gente desenvolva a tal da empatia e da compreensão diante
da atitude equivocada ainda do outro. Porque até ontem nós também estávamos sem nenhuma noção, por exemplo, de conceito de espiritualidade, etc. E por isso que o livro, a todo momento, ele vai nos colocando em diversos processos de reflexão, de a gente olhar para a gente mesmo. E eu acho que essa é a grandeza da obra de André, né? Que traz essa não é isso, né, Márcia? Que traz aquela forma de você começar a olhar e colocar para a tua realidade aquilo como você mesmo trouxe para testemunhar. E aí ele vai, né, que ainda na sequência aí desse capítulo, ele traz um outro aprendizado que é o seguinte: quando ele fala que a vida não é um roubo incessante em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas que a vida é um movimento de permuta divina, de cooperação generosa. Na natureza, se você observar, né, que um animal carnívoro, aquele animal carnívoro, um leão, seja o exemplo que você queira dar, ele vai comer um outro animal. Ele é carnívoro, assim como nós somos. Ele é carnívoro, né? A grande questão nessa equação é que não há aí a ganância do homem, que mata por dinheiro e muitas vezes com requintes de crueldade. Ali ele está se alimentando, é a natureza, como funciona, né? E Aniceto, ele nos alerta, ele diz que nunca perturbaremos sem grave dano a própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Ninguém vai passar desapercebido diante de qualquer ato contra a criação divina. Alguém quer fazer algum comentário? Trazer alguma ideia? Vamos lá. Então ele fala: precisamos ter cada vez mais a noção da nossa grande responsabilidade em relação à vida como um todo, né? Vai na sequência do livro, ele traz algumas experiências e é interessante observar como a gente segue sem ter a menor ideia de toda a complexidade que nos envolve. Por exemplo, dentro de uma reunião espírita, que ele traz muito esse exemplo, né, de ajuda e orientação, que gera, né, para que se siga a contento. Primeiro, os encarnados, e vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Perfeito. Primeiro, que às vezes trava para mim, mas se vocês estão ouvindo, ótimo. Primeiro, assim, os encarnados, nós, precisam cooperar, ele já fala isso. Focar na tarefa em si e não deixar que as preocupações ou situações do dia a dia tomem a nossa mente, nos desviando do trabalho necessário a ser realizado. E aí eu pergunto, quantos aqui ainda estão aqui? Né? Ou quantos estão que amanhã, ou que mais tarde, o que vai comer, o que vai fazer, o que vai falar, o que vai acontecer, que a semana, o que aconteceu lá atrás, o que vai acontecer lá na frente, a gente dificilmente consegue estar no momento presente. Então, acho que o primeiro desafio do início do nosso estudo é: tentem, né, se esforcem para que a gente realmente esteja aqui durante todo o tempo, porque é um grande desafio. A vida chama a todo momento, é o telefone que toca, é de repente algo que te desvia, é um grande desafio estar aqui, né? E é interessante que ele também, assim, que ele diz que cada local que ele recebia, naquele caso, criaturas com determinadas características. E ele traz o exemplo do santuário familiar de Isidoro com a Dona Isabel, né? Isidoro desencarnado, Dona Isabel ainda encarnada, né? Que eles não estavam preparados, por exemplo, dentro do ambiente que eles trabalhavam, eles não estavam preparados para receber entidades deliberadamente perversas. Ou seja, cada agrupamento tem o seu fim. Isso é importante até dentro da casa espírita. Cada agrupamento tem seu fim, né? E André descreve nessa passagem
a expressão e a forma como muitos desencarnados se encontravam naquele ambiente. E uma frase emblemática que Aniceto deixa nesse momento, ele diz o seguinte: a morte física não significa, preste atenção, pessoal, olha só, a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Ela não é isso. Eu li essa frase, fechei o livro e parei assim no ar, sabe? Fiquei pensando, a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Vivi uma experiência recente quando eu obtive informações a respeito de alguém próximo que desencarnou há poucos anos e que, quando encarnado, procurava na bebida um refúgio para poder lidar com as próprias dores, com as próprias dificuldades. Toda vez que eu pensava quando esse momento chegasse para essa pessoa, eu sempre pensei com muita preocupação, mas às vezes a gente se surpreende, né? Recentemente eu obtive algumas informações a respeito de como ele estava e fiquei sabendo que ele continua buscando formas de se embriagar, embora esteja desencarnado. Então, o alerta que eu deixo é que a gente tome cuidado com as ferramentas que a gente utiliza para lidar com as nossas dificuldades. Aqui eu estou dando o exemplo da bebida, mas eu poderia falar da comida, que ela é um refúgio, ela traz prazer e ele é um prazer, ela traz um prazer imediato e instantâneo. Eu posso falar das drogas, né? Eu posso falar de todas as formas ilusórias que a gente busca, achando que a gente ainda busca porque nós estamos encarnados. Que a gente comece a desenvolver desde já exatamente. Que a gente comece a desenvolver desde já o equilíbrio real, a ferramenta que realmente nos auxilie a lidar com as nossas dificuldades. Porque eu sei, todos sabemos que cada um tem suas próprias dificuldades para que a gente possa se desenvolver em tais áreas, né? E é natural que a gente busque algo tão imediato e tão fácil. Mas tudo que vem muito fácil tem seu preço. Então, que a gente comece a refletir se esse realmente é o caminho. E que a gente comece a aprender formas de dominar essas vontades para que a gente seja dono de nossas escolhas e também vontades, né? E assim, quantas ideias equivocadas a gente traz desse momento da morte, né? Trazendo essa experiência, que muitos poderiam pensar, poxa, aqui ele procurava bebida, mas morreu. Tem gente que acha que morreu e virou santo. Ou tem gente que acha que aquela frase que eu adoro, descansou, né? Gente, o trabalho recomeça, o trabalho está ali, incessante. Pois é, Matheus Bela, pois é, o trabalho está ali, gente. E assim, e talvez você possa até pensar, mas nós somos espíritas, né? Nossa! E com todo esse conhecimento, a gente não corre esse risco, não. Recomendo a leitura de um outro livro chamado Voltei. Quem não leu, leia. Maravilhoso, extremamente esclarecedor, porque narra a história de alguém que era atuante e dirigente da FEB. Toda a análise, assim, no momento que ele desencarna, ele traz esse livro e faz toda uma reflexão. Aliás, ele traz a história do desencarne dele. Muito interessante. Voltei, simples assim. Mas é curioso que, de maneira geral, né, as pessoas ainda têm essa ideia tão distorcida da morte com essa questão do, né, agora descansou. E aí, para quebrar um pouco
eu sempre gosto de trazer algo para a gente descontrair. Eu trouxe um vídeo, queria compartilhar. Deixa eu botar para vocês. Acho que até alguém já conhece. Quando você está botando o vídeo, eu queria falar uma coisa. Acho que foi nosso lá que ele falou isso, num capítulo. Eles estavam recomendando do quanto as pessoas têm que, assim, ainda mais quando começar a velhice, né? Começar a atender outros tipos de alimentos mais leves, né? Para tentar não se alimentando pesadamente, né? Para não, quando você desencarnar, acabar querendo ter essa necessidade de coisas mais carne, querer coisas mais sólidas e tal, para começar a diminuir isso. Né? Porque lá no nosso lado, por exemplo, eles consomem aquela sopinha, né? Sopa de fluido. Começar a se adaptar a isso. Exato. E eu acho que a gente vai também buscando formas de se adaptar até na questão mental, né? Porque tudo começa na mente, né? É claro que a gente encarnado tem necessidades do encarnado, mas sem dúvida que a gente possa utilizar aquilo como ferramenta de desenvolvimento, seja no alimento, seja como for, né? Mas que aquilo não nos domine, exatamente. E aí, voltando a essa questão da morte, desse conceito distorcido que muitas vezes a gente tem, eu trouxe esse vídeo que é aqui, quer ver? Deixa eu colocar. Peraí. Ah lá. Opa. Oi. Dá licença, você sabe me dizer onde eu posso encontrar aqui o meu quarto? Quarto? Como assim? Não entendi. É que eu desencarnei. Tá, mas e daí, quarto? É que o povo fala, descansa em paz, eu quero logo o meu quarto, entendeu? Pular na minha cama, saber se o colchão é de mola ensacada. Detesto aqueles colchão de espuma da NASA, sabe? Você deita e afunda, encaixa no buraco do seu formato certinho. Sabe me dizer se o quarto tem ar-condicionado? Adoro dormir com aquele barulho do ar. Adoro aquilo. Olha, meu amigo, desculpa, não queria te decepcionar, mas aqui a gente não descansa muito não, a gente trabalha muito, graças a Deus. Trabalha muito, graças a Deus? Poxa, trabalhei minha vida toda desde os 14 anos. Acordava cedinho, pegava o trem lotado, ia pro trabalho, aturava aquele chefe chato, fazia hora extra o dia inteiro. Quando estava prestes a me aposentar, pimba, morri. Aí eu pensei, bom, agora eu vou descansar, né? E aí você chega que tem mais trabalho, graças a Deus. Graças a Deus. Imagina ficar à toa, esse tempão que tem entre uma encarnação e outra. Imagina. É verdade, mas eu tô morto, né? Eu também. Mas eu digo morto de cansado. Olha só, é porque você acabou de desencarnar. É natural, entendeu? Você precisa de um tempo de readaptação para repor as energias e tudo. Mas quando você estiver pronto, mão na massa. Mas me diz uma coisa, tem 13º, fundo de garantia, férias, essas coisas todas assim? Não, mas tem muito prazer em fazer um bom trabalho, aprender. Isso preenche a gente. Nossa, legal. Bom, se você não quiser fazer nada, você pode também ficar sem fazer nada. Você tem seu livre-arbítrio, pode ficar à toa aí se você quiser. A escolha é sua. Eu prefiro, hein? Eu vou ficar aqui de boa, à toa na lagoa. Mas aí quando a gente não trabalha, a gente estaciona, né? Não evolui. E aí começa a causar uma angústia, porque a gente precisa evoluir. Imagina, seus amigos todos vão evoluindo, vão se melhorando e você ficando para trás. Ai, meu Deus. Mas aqui não dá para terceirizar o trabalho, não? Terceirizar? Imagina se a asa direita de um passarinho terceiriza o trabalho da asa esquerda. Será que o passarinho vai conseguir sustentar o voo? Se só uma asa estiver fazendo o trabalho todo? Não. E a outra estiver lá de boa, na lagoa? Não. É assim que nós espíritos voamos, cada um fazendo a sua função. E todo mundo em harmonia com o todo, entendeu? Que bom. Bom, se é para trabalhar, então vamos trabalhar, né? Isso, ótima escolha. É isso aí. Você vai ver que é bom, é prazeroso. Mas me fala, tem alguma tarefa assim que você tem mais vontade de fazer? Alguma coisa que você tem a vocação? Pensa bem. Já sei. Eu posso testar colchão. Deitar, ver se tem algum defeito, entendeu? Fazer um test drive. Tem esse emprego por aqui, você sabe? Não, isso aí não tem aqui não. Vamos testar colchão. Não é sensacional. Meu pai do céu. E é isso, né? Na verdade, é claro, é uma brincadeira, mas assim, a gente tem muito essa ideia, né? Nossa, já trabalhei demais, agora chegou o momento.
Agora que começa a brincadeira, né? E quanto mais a gente está lá e tendo a ideia da matéria, né, distanciada, você descansa menos, você tem toda uma atividade diferenciada. Enfim. E aí, vamos lá. No capítulo seguinte, já é de novo uma lição incrível, né? Que André é chamado para cooperar lá no trabalho dos auxílios aos necessitados. Alguns necessitados que estavam lá. E ele se surpreende e se questiona se estaria realmente preparado para isso. Eu achei muito interessante esse capítulo especificamente, sabe? Quem chegar lá porque quando a gente lida com a nossa própria vaidade, ele mostra muito isso, né? Bom, a resposta que André obtém lá de Aniceto, né? Porque ele se questiona, será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto para esse tipo de trabalho? E que Aniceto vai e diz para ele que toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Porque alguém edifica algo com má vontade? Fato que não, né? É impossível edificar com má vontade. Então, para começar, você tem que ter boa vontade. Ponto, né? E aí ele se aproxima de uma senhora, né, que não enxergava, não sei quem vai lembrar, quem leu, que não enxergava, e ele começa a aplicar passes nessa senhora. E chega ali, né, faz um pensamento voltado para o Pai Criador e começa a aplicar passe nessa senhora. Minutos depois, ela, que não enxergava, ela estava sem a visão, ela que não enxergava, ela volta a enxergar naquele momento, depois do passe de André. E aquilo a surpreende de uma tal maneira que ela vê em André quase um Jesus, um emissário, né? E o próprio André se surpreende de se descobrir naquela situação na cabeça dele com a capacidade de cura, né? Agora, gente, se coloca no lugar de André. Alguém chega, não está enxergando. Vem cá, minha irmã, vou dar um passe, me concentro, me conecto, e de repente dou lá e a pessoa sai enxergando. Olha o cuidado que eu tenho que ter nessa hora, não é não? Pensem, se coloquem nesse lugar. E ainda que André carregasse na mente a ideia que Deus opera maravilhas por intermédio de um trabalho de boa vontade, mas quem está operando é Deus, né? Ele, sem perceber, ele se encanta tanto com a própria capacidade de cura que ele fica ali naquele estado, né, de caramba, como é que pode? Aquela coisa toda. E Aniceto chega para ele para alertá-lo, né, e diz que, olha, todo bem procede de Deus. E uma frase interessante que ele fala, né, nessa hora é: a vaidade costuma acordar dentro de nós quando a gente se deixa, né, fica muito encantado com a própria capacidade de cura. Que cuidado, né? Da questão da vaidade, do orgulho. Olha, se a gente está trabalhando no centro, começa, né, ver, cara, que cuidado assim a gente realmente tem que ter, porque a gente ainda é muito falho, né? A gente ainda precisa, né, de certas situações. Muitas vezes a gente nem acredita. Eu tenho um amigo que ele é espírita há muitos anos, eu o conheço há mais de 20, ele é espírita talvez até mais tempo, e ele fala, poxa, se realmente isso tudo existir, porque, sabe, com tantas provas, com tantas situações, é isso, a gente muitas vezes se questiona, né, de tentar entender isso. Imagina, a gente não vai lidar com essa questão do orgulho e da vaidade. Então, assim, é observando o cuidado que a gente tem que ter, né, e sempre estar alerta a isso. E olha que, assim, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba se sentindo mesmo como a última bolacha do pacote. Essa que é a verdade. Quando você vai ver, você já está se achando, né? Alguém quer fazer algum comentário? Podem me interromper, tá, gente?
Vamos lá. Interessante também que, assim, ao longo do livro, Aniceto, ele sempre convida André e Vicente para eles observarem e analisarem as pessoas. Já observaram isso? Observem fulano, né? E agora sim, e seja encarnado ou desencarnado, não importa. Agora, gente, o intuito é sempre aprender, não é de fofocar, né? Nossa, tá sabendo? Viu o que aconteceu? Não, o intuito é de olhar, observar, porque era isso, né? Aquela capacidade de você entender como era o mecanismo em diversos aspectos. Então, com o intuito sempre de aprender, não de fofocar. E aí, eles fazem isso com um personagem do livro chamado Dr. Fidelis, que, por exemplo, é um personagem que o livro traz, né, que, segundo Aniceto, esse Dr. Fidelis, ele traz a mente enfermiça, ele fala. É um dos curiosos doentes encarnados, que tem vasta cultura, né, vasto conhecimento. Todavia, como traz sentimentos envenenados, assim, tudo quanto lhe cai no raciocínio, tudo quanto cai no raciocínio do Dr. Fidelis já é intoxicado, porque ele tem essa característica. Ele é pesquisador de superfície, ele diz, como ocorre a muita gente. E isso é falado durante todo o discurso que ele traz, que está lá pelo capítulo 45. Então, assim, dentre tantos ensinamentos que vai na sequência, eu gostaria de destacar essa frase de Aniceto. Aniceto dá vontade de toda frase que ele fala sair sublinhando, né? Não, Márcia, sublinhando, colocando lá, nossa, incrível. É cada ensinamento assim. Fazendo aqueles post-it de geladeira, espalhando pela casa. Exatamente, perfeito, é maravilhoso. E a Aniceto fala lá: alma alguma, espírito algum, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ninguém recebe notícias em relação ao mestre, a respeito do mestre, sem razão de ser. Como a gente sabe, nada é por acaso, né? Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, nosso compromisso, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Gente, olha a nossa responsabilidade aí. Todo conhecimento a respeito do que traz o Cristo traduz responsabilidade. Ele ainda diz que cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência. Aí, quando coloca a consciência, é algo para se respirar e, bom, enfim. Então, assim, pegaram que a noção do nível de responsabilidade do que a gente está falando, do quanto a nossa consciência, e não é Deus não, né? Não é Deus, é do quanto a nossa consciência, do quanto ela irá nos cobrar diante desse cabedal de informações que a gente, por exemplo, tem aqui através dos livros. Jesus! Chega a dar um medinho às vezes, não é não? Que Aline, é aquela frase, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro quando uma das primeiras palestras que eu assisti no Centro Espírita, o palestrante falou assim, olha, diante desse... ele brincou, né? Quem dera eu não ter esse conhecimento, agora não tem mais jeito. E diante do que vocês vão começar a ouvir aqui, vocês vão ter muita responsabilidade. Eu falei, nossa, que exagero. Ah, coitada, não tinha nem noção do que estava pensando. E é isso, né? E assim, interessante, eu li uma frase que eu acho que quem disse foi Haroldo. Porque a gente sempre faz uma ideia muito errada de Deus, né? Como eu tinha falado inicialmente. Deus castiga, né? A gente tudo é Deus, porque Deus quis e tal. Eu acho que foi Haroldo que falou, que ele diz o seguinte, que há uma justiça que preside os nossos destinos. Ele diz o seguinte, Deus não perde tempo punindo os seus filhos, porque não há punição, há responsabilização. Né? Quando a gente começa a entender isso,
quando a gente começa a amadurecer e não jogar na conta do outro, nem de Deus, as coisas que nos pertencem, as nossas responsabilidades, a gente realmente começa a crescer e entender que eu vou fazer esse esforço porque eu sou responsável, né? Legal, legal, Márcia. E aí, vamos lá, na sequência do capítulo, ele diz assim: André nos traz todo o desenrolar dessa troca, do intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. E eu trouxe uma frase para reflexão, adoro essas frases, a gente poder pensar. Ele diz ali: boa concentração, você está concentrado, né? Boa concentração exige vida reta. Boa concentração exige vida reta. Como eu vou concentrar, focar, estar onde eu preciso estar, se a minha mente está desviada para qualquer coisa que eu tenha feito e que aquilo está ferindo a minha alma, a minha consciência, etc. e tal? Como eu vou? Então, você volta à necessidade daquela frase que é preciso alinhar o discurso à prática. É preciso alinhar o que eu estou lendo e colocar na prática. Esse é o grande desafio. Né? Essa é a grande dificuldade, porque nós ainda, muitas vezes, como acho que eu já tive até a oportunidade de falar aqui, nós às vezes sentimos prazer. A gente está errando, mas aquilo ainda traz prazer. Então, que a gente desenvolva uma consciência, né, para que a gente comece a entender que, por mais que determinado ato vai nos incomodar, porque a gente simplesmente não quer fazer aquilo, mas a tua consciência vai te dizer se você está agindo de acordo com o que você precisa ou não. Aniceto ainda conclui dizendo o seguinte, que a atitude íntima de relaxamento e de concentração no serviço espiritual que o cristão se designa a fazer, diante das lições evangélicas que a gente recebe, não pode conferir a esse cristão a concentração de forças espirituais num serviço de elevação, por exemplo, tão só porque este se entregou apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Olha, eu estou lá, eu vou na reunião do GRES lá, assim, sempre, uma vez na semana, me concentro, faço a minha prece, estou ali voltada, pronto, cumpri. Gente, não é. Evangelho é prática. A cada momento dentro do teu lar, fora dele, no teu trabalho, evangelho é prática. Então, assim, a todo momento a gente precisa ser vigilante, a gente precisa ser cuidadoso, entendendo sempre o nosso nível de comprometimento com a nossa evolução. Porque é assim. E a gente muitas vezes reclama das dificuldades. Gente, é a dificuldade que vai me fazer analisar a vida de uma outra forma. É aquele colega de trabalho que está complicado de lidar, né? E que eu preciso estar ali no dia a dia. É ele que vai fazer com que você desenvolva uma capacidade de tolerância. E aí, muitas vezes, nossa, a gente se faz do coitado, né? Entra na ideia do vitimismo e se perde nesse processo. Que a gente realmente consiga entender que essas dificuldades elas vão nos burilando, né? Elas vão nos lapidando, na verdade, para que a gente possa se desenvolver, né? Alguém quer fazer algum comentário? O Matheus estava aqui lembrando que os nossos mentores, no nosso último encontro, ele contou uma história que tinha um camponês que ele falou para Deus que Deus não sabia cuidar da agricultura, não. Porque tinha muita chuva, tinha muito vento, então ele não sabia, ele não era um bom agricultor. Então ele pediu para tomar conta dessa parte da agricultura, e daí ele fez, não deu mais tempestade, fez tudo certinho que ele achava que tinha que fazer, e realmente o milho cresceu muito rápido, ficou muito grande, mas quando mordeu não tinha nada dentro. Aí Deus
foi lá humildemente e explicou para ele que eram as tempestades, as dificuldades, as coisas que preenchiam, que faziam as coisas florescer e estarem preenchidas. Que interessante. É isso, né? E assim a gente vai conseguindo e vai aprendendo diante delas, né? Interessante. As dificuldades nos fortalecem, né? É o quê? As dificuldades nos fortalecem. Exato, exato. E assim, eu lembro quando a minha mãe passou por um AVC, eu ainda não tinha assim muito estudo da doutrina, mas eu já tinha uma noção. E eu lembro que eu sempre falei que, graças a Deus, a minha mãe teve um AVC, porque ela estava muito desregrada, a vida estava muito complexa para ela. E depois do AVC, ela se transformou, ela conseguiu, né, diante daquela dificuldade, se transformar. Então, aquela dificuldade que foi muito doloroso para todos naquele momento, foi uma grande bênção. Mas enquanto a gente está no meio do furacão, muitas vezes a gente não pensa assim. Mas espera, pessoal, sabe? Espera, lá na frente a gente vai conseguir entender muita coisa. Enquanto está no furacão, a única coisa que a gente precisa lembrar é que Deus é infinito amor. E que, sabe, a coisa está acontecendo, mas ele é infinito amor e ele vai dar o suporte necessário. É muito disso. Bom, lá no capítulo seguinte, André traz um questionamento, e eu achei muito interessante, porque esse conteúdo, esse questionamento, muitas vezes a gente faz dentro, por exemplo, de uma mesa mediúnica, um trabalho da mesa mediúnica, né? Porque ali na casa da Dona Isabel se reuniam muitos desencarnados. E aí, assim, ele pergunta para receber, e esses desencarnados se reuniam para receber uma assistência espiritual. E aí ele fala o seguinte, assim, André se questiona, né? Pô, mas não poderiam se reunir em lugares igualmente espirituais para isso, esses desencarnados estarem, né? Em lugares não precisando de um encarnado para isso? E a Aniceto responde, verdade, André, mas a maioria dos desencarnados recebe esclarecimento justo no âmbito espiritual, embora esteja aqui. O próprio André, por exemplo, né, ele não precisou passar por aquele ambiente, perfeito. E é interessante que, assim, no entanto, ele diz, né, que muitos sentem doentia saudade do agrupamento. Ele começa explicando isso. Como acontece num num outro plano de evolução, por exemplo, nos animais, quando eles sentem uma saudade mortal do rebanho, aquela necessidade de estar em rebanho, né? Então, assim, para que os desencarnados se adaptem ao plano espiritual, o serviço de socorro fica sendo mais eficiente quando eles estão em contato com os encarnados. Então, ele diz, né, que a sala lá que estavam os encarnados funcionava, por exemplo, como uma grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, era uma forma deles irem se adaptando aos poucos, né, àquela nova realidade, que era agora a realidade espiritual. Então, assim, o desencarnado pode até ouvir um conselho de um espírito mais elevado. Ele diz, né? Mas a voz, o calor humano desse encarnado está cheio de um magnetismo que tem um teor muito significativo para esse desencarnado. E por isso aquilo acontecia. E é interessante que ele diz uma frase que ele fala o seguinte, tudo tem algum proveito. O nosso Pai nada cria em vão. E a gente já sabe disso, né? O nosso Pai nada cria em vão. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário sobre isso, sobre essa questão do Pai, né? Porque acho que assim, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre... não sei, mas enfim, vou fazer mesmo assim a pergunta. Do porquê Deus ainda continua criando seres ainda, né? E foi respondido que, tipo assim,
para as pessoas, para os espíritos continuarem evoluindo, os mais evoluídos precisam dos que estão ainda no processo de ignorância. Abaixo, né? Abaixo, justamente. É interessante. Por isso que Deus ainda continua criando, para que os outros possam ainda mais assim se caminhar nessa caminhada evolutiva. E assim os outros que estão mais ignorantes agora precisam dos mais ignorantes para continuar seguindo também a mesma trajetória. Exato. E pegando isso que você está falando, eu lembro uma vez de uma explicação muito interessante que eu vi em relação a essa questão até da mesa mediúnica, que ele dizia o seguinte, muitas vezes aquele espírito desencarnado, né, ele vai ouvir de um espírito que está mais evoluído, e ele vai se sentir tão inferior que aquilo não vai atingi-lo como necessário, né, como deveria. Então, de repente, quando ele pega alguém que está no mesmo nível, e aí eu entro, né, inicialmente, quando eu falei, quando a gente erra, a gente começa a entender melhor o outro, desenvolver aquela compreensão, a gente, agora sim, eu estou no mesmo nível, você está falando, eu vou parar para te ouvir. É óbvio que isso, a gente tem uma infinidade de situações, a gente não está dizendo que é sempre assim, né, cada caso é um caso, mas é uma das formas até uma das explicações em relação. Mas é muito interessante o que você trouxe, Matheus. E aí, na sequência, André mostra uma jovem, eu achei muito curiosa essa passagem também, aliás, o livro inteiro é maravilhoso, né? Então, assim, na sequência, André traz uma jovem que, pela falta de educação religiosa que ela teve ao longo da encarnação, né, ela se mantinha ali no corpo, sem vida, com um verdadeiro pavor de olhar em volta. E detalhe que o noivo, tão amado dela, estava ali para recebê-la, mas aquilo, ele estava mais de 6 horas ali do lado dela, e aquilo assim, ela sentia um verdadeiro pavor daquela cena. E é interessante porque assim, a gente vai ter a história de alguém, a gente conhece alguém que tem um verdadeiro horror de pensar que eu vou encontrar um parente que desencarnou, por mais que seja um parente que a gente ame. Pai, mãe, sei lá, filho, enfim, né? Não, porque associa aquela ideia do caixão, eu não sei exatamente o que acontece, mas aí faz uma associação que a pessoa não deveria estar ali. Então tem esse horror, esse pavor, né? Até acreditam na pós-morte, tem gente até espírita, né? Mas não querem passar para aquela experiência. Seria um pouco nessa linha. E o que acontece especificamente com essa jovem? A Anissata até diz que pela bondade natural do coração dela e pelo espontâneo cultivo da virtude, olha que interessante, pelo espontâneo cultivo da virtude, ela não precisou passar por provas purgatoriais, né? E Aniceto ainda completa lá, dizendo que assim, era de lamentar que ela não tivesse se preparado na educação religiosa dos pensamentos, né? Mas que ela iria brevemente se adaptar à vida nova. E aí ele diz uma frase que eu não vou esquecer, que ele fala o seguinte, que os bons não encontram obstáculos insuperáveis, né? Os bons. E quando eu falo os bons, eu falo de todos que embora tenham errado, mas que façam um esforço diário para escrever, né, nesse livro algo que realmente faça parte do começo dessa mudança, né? E ele também diz uma frase fantástica quando ele encerra esse capítulo, que ele diz assim: Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Deus é Pai de espíritos imortais, né? É isso. E esses espíritos experienciam momentos de estarem na carne e que essa carne é perecível. Quando a gente começa a desenvolver uma ideia espiritual disso, a gente começa a entender muita coisa. E talvez tirar um pouco essa ideia da morte que ainda pesa muito, né, para a nossa análise. Essa que é a verdade. E é interessante que na sequência desse capítulo, ele até mostra lá um processo de desencarnação. Esse capítulo, eu até fiquei analisando o nível de detalhe
detalhes que a gente consegue obter com o André. É incrível. Porque Aniceto compartilha com André e Vicente, todo mundo sabe que eles foram médicos, né, quando encarnados. Então, Aniceto coloca a mão, ele faz um gesto, né, que oferecendo para André uma visão de raio-x do corpo que estava ali no leito de morte, prestes a desencarnar. E André, com essa visão de raio-x, ele visualiza cada célula daquele corpo, daquela matéria, sendo invadida pelas bactérias mortíferas que propiciam a chegada desse momento. Deve ser uma experiência incrível você ter uma capacidade de olhar cada momento, né? Cada pequena situação que vai propiciar aquele desligamento. E é, inclusive, nesse livro que ele traz a ideia da melhora da morte, né? Os parentes estavam lá, focados, agoniados, angustiados, se ligando, né? E André mostra que tem fios que se ligam ao corpo do doente, aquela angústia, e aí é dada a possibilidade deles melhorar, né? E aí permitindo que os amigos espirituais, e nesse caso Aniceto, trabalhasse no desenlace desse espírito que precisava naquele momento se desprender da matéria. Aniceto, inclusive, ele observa, né, que o Fernando, que é esse espírito que desencarna, que ele atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto do que à razão, ele fala, né? Que ele conseguia observar no mundo celular daquele corpo vastos complexos de indisciplina. A gente está conseguindo cuidar desse vaso sagrado chamado corpo, que é a grande ferramenta para que a gente possa se desenvolver, que é um presente divino para que a gente possa estar aqui. Será que a gente tem essa preocupação, né? Ou a gente age com irresponsabilidade diante desse compromisso que a gente tem, que é cuidar bem, né, dessa veste enquanto a gente está aqui? Eu comecei a cursar nutrição porque eu sou apaixonada, né, por trabalhar a ideia de longevidade saudável. Eu não acredito que a gente precise envelhecer e se limitar. Eu não acredito nisso. Eu não acho que envelhecimento limita. Eu não acho. Nem que eu seja a prova viva de que isso é possível, chegar com 80 anos com a vitalidade que eu tinha nos meus 40. É isso. Eu estava até pensando, eu estou estudando, de fazer um paralelo dos estudos que eu tenho na nutrição e com as palestras que eu assisto dessa área, com a ideia da visão espírita, para alinhar os dois, né? Físico e espiritual, e a gente poder, no final, ter uma convergência de mente sã, corpo sã. O que eu faço para esse corpo estar sadio? Me enveneno com farinha branca, açúcar todo o tempo? Isso não vai fazer bem para o meu corpo, né? E assim, o que eu faço com minha mente, né? E aí a gente vai, é isso, interessante. Márcia, é verdade. Guaraci, acho que levantou a mão. Ô, Aline, eu te aconselho a fazer isso rápido, porque uma das grandes lacunas no movimento espírita é esse alinhamento, né, da alimentação com aquilo que o espírito precisa para a encarnação dele. Vai em frente, Perfeito, isso aí está precisando muito, tá? Deus te abençoe, que seja rápido. Obrigada, querida. Pois é, ando pensando, toda hora que eu assisto uma palestra, eu falei, meu, gente, eu preciso levar isso. Muito bem. Obrigada, Guaraci. E aí, pessoal, assim, é isso, né? A gente precisa não só cuidar desse corpo, mas, claro, também da nossa mente. É sempre pensar nisso.
Bom, André, lá na sequência, ele encerra o livro, né, dizendo a Aniceto que ele estava assim, sem palavras para agradecer todo o auxílio e dedicação, né, à transformação dele como espírito imortal, porque realmente é o processo, né, inicial que ele vai desvendando tantas informações que chegam para ele. O próprio André se reconhecia diferente diante de tantas experiências que ele vivenciou. Agora a gente fica pensando, né, se até mesmo para a gente, leitor, esse conhecimento nos atinge tão profundamente, imagina vivenciar aquilo lá, tudo aquilo que ele traz de experiência, né, não? Deve ser incrível, deve ser assim, impressionante. Até que André está reunido ali, né, e aí todos os companheiros se encontram, e eis quem chega, quem estava encarnado e que desencarnou, Dona Isabel. Olha como a visão da morte, para quem está do outro lado, é completamente diferente. Muitas vezes a gente associa a morte aqui como castigo divino. E aí Dona Isabel chega e finalmente, né, podendo encontrar o companheiro querido, realmente, embora já trabalhassem juntos, um num plano, outro em outro, e ele está lá, a Dona Isabel chega com Isidoro, né, para que eles pudessem ali, naquela comunhão do bem, na vontade de Deus, regressar ao lar tão amado que era o nosso lar. E aí eu fiquei pensando, né, voltar ao lar. Eu já trouxe essa experiência para vocês. Me desculpem compartilhar e falar dela, né, porque eu tenho uma lembrança, assim, gente, sério, às vezes eu tenho vontade de chorar de tanta saudade que eu tenho da minha casa. Eu sei que é importante estar aqui, eu agradeço estar aqui, a estar com a minha família, a estar encarnada, passando pelas situações. Até que eu escutei uma música, e aí, como ele está voltando para nosso lar, eu queria colocar para que a gente vivenciasse essa experiência e pensar da gente voltar para o nosso lar, seja lá o nome que ele tenha, né? E aí eu queria compartilhar, vou botar aqui para vocês. Não vou botar toda, porque a gente não vai ter tanto tempo, mas sintam bem a letra da música, tá? Vamos lá. Ali, onde areja um vento bom na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para... Quem assiste esse especial de Natal não faz ideia do caminho. Para lá, por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você Ao vilarejo, onde areja um vento bom na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se
das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Vem andar e voa, vem andar e voa. É muito interessante. Sempre choro, me debulho em lágrimas quando escuto essa música, porque me traz muitas lembranças desse retorno ao lar. Gente, impressões a respeito do livro, sensações. Alguém quer falar alguma coisa? Então, todo mundo bem tocado. Muito interessante, porque o livro traz, né, muita reflexão mesmo, a todo momento. Sabe, gente, uma coisa que eu observei, que quando eu parei, às vezes pilhada do trabalho, né, tendo um monte de situações, eu começava a ler, quando eu percebia, naturalmente eu voltava para o livro. Às vezes a cabeça a mil, mas o livro me chamava tanto que pronto, entrava. Aí eu esqueci de tudo, de tão interessante que ele é, né? De tão... Ele traz muita informação, né, nesse sentido. E assim, todas as vezes que eu busquei, né, trazer alguma informação, olhar, complementar, é incrível, porque o livro eu já tinha lido, peguei para ler, é como se eu tivesse lido pela primeira vez. Veja a importância da gente estar sempre relendo as obras. Não sei se vocês têm esse hábito, né? Mas de estar sempre relendo, o quanto é importante isso. É porque a gente muda a linha. Cada vez que a gente lê o livro, a gente não é mais a mesma pessoa que leu anteriormente. Perfeito. Eu estou relendo o Mensageiros agora exatamente pelas coisas que me vieram, porque realmente falei, não, peraí, passou muita coisa e eu não absorvi. E realmente é assim, a impressão que eu tenho é essa. E quando você falou do Voltei, foi um livro que eu já comecei a ler, eu falei, que eu vou parar, porque eu tenho que ler de novo. Então, assim, mesmo os livros que são os de história mesmo, de contos espíritas, não esses que tem por trás maior a questão da instrução para a gente, né? Mas esses mesmos, Paulo Estevão. Se eu ler Paulo Estevão hoje, eu não sou a mesma pessoa isso é verdade. Que leu Paulo Estevão há 2, 3, 500 anos atrás. É verdade. Então é por isso que a gente precisa revisitar essas obras sempre. E eu estou falando isso para mim, tá, gente? Toda vez que eu falo alguma coisa, a carapuça já desceu, já botei um laço vermelho lá embaixo. Todos nós, Márcia, todos nós. Mas assim, é verdade. Essa coisa de ficar apontando o dedo já não existe mais, né, Simone? A gente tem que olhar para a gente, né? Não adianta essas... porque a gente não, eu preciso reler. E realmente, se eu for olhar Paulo Estevão agora, eu não sou a mesma pessoa que leu. Claro que não. Isso é verdade. Vai, Guaraci. Fale, querido. Olha, Aline, você citou o livro Voltei, né? É um livro que, quando eu li, eu fiquei encantado com a proposta do Voltei, porque era uma história muito particular, né? Do irmão Jacó, né? Que o Frederico Figner, né? Isso. Com as dificuldades dele, as necessidades de adaptação dele ao mundo espiritual, mesmo ele saindo daqui sabendo, né, de toda essa estrutura do mundo espiritual, pelo menos como funciona. Então, quando a gente está encarnado, que a gente lê as obras do André Luiz, a gente tem assim, muito aquela impressão que eu já sei tudo, né? Agora eu já sei como é que funciona a coisa lá. Agora é muito fácil, eu já posso ir, que eu já me dou bem, e preferencialmente eu já vou para o nosso lar. Então eu preciso que se entenda, né, que o André Luiz deu uma pincelada dentro do possível de ser entendido por nós. Agora, quando você lê o Voltei, aí você vai observar as dificuldades, né, do irmão Jacó,
tem aquele lance dele no meio de um monte de espírito obsessor, né? E ele gritando pelo Bittencourt Sampaio, né? Pedindo apoio. E aí, de repente, ele vê uma luz muito grande. Ele fala, graças a Deus, agora eu tô bem, né? Só depois que o Bittencourt Sampaio chega e fala com ele, se você não estava aqui, ele falou, não, essa luz é sua, você conseguiu essa luz. Então, quer dizer, são coisas muito interessantes que a gente tem para refletir, né, em todas essas obras. Agora, Aline, eu quero te contar uma história muito triste. Um dia desse eu estava assistindo uma palestra de um irmão nosso aí, sabe, muito famoso no movimento espírita. Então ele falou para a gente assim, a gente não estava lá, eu estava para a internet, ele falou lá para o pessoal o seguinte, olha, cuidado com André Luiz, cuidado com Chico Xavier. Toda vez que vocês forem ler isso, leia como se estivesse catando feijão. E esse sujeito foi aplaudido de pé. Então é preciso que a gente esteja muito atento, né, Aline, aqui na nossa doutrina, no nosso movimento espírita, e não deixar se levar por ideias tão absurdas quanto essas. Porque quando eu posso criticar, a crítica é importante, mas deixo que eu apresente alguma coisa melhor, né? Agora, eu criticar só para tentar denegrir, então foi o que eu senti naquele momento. Então, gente vendo o seu esforço de fazer o estudo tão bem como você fez, né? Trazendo as suas emoções juntos e tudo, a gente fica pensando assim, por quê, né? Que tem pessoas que não pensam assim, né? Que querem tentar, né, manchar uma coisa que eles não fizeram, né? Então, é uma obra que eles não fizeram, eles estão tentando manchar. Então, eu quero deixar esse registro aí para parabenizar você, né? Obrigada, querida. Obrigada. Gilmara quer falar também. Oi, gente. Eu só queria deixar, assim, o meu sentimento, na verdade. A gente estava fazendo um trabalho, eu e o Matheus, com o nosso lar, e logo em seguida veio esse livro, e o que mais me tocou era foi o crescimento do André Luiz, né? A gente vê a entrega dele, né? Ele quebrando esse orgulho de que eu sou médico, eu sei de tudo, eu já posso trabalhar, e como ele foi se transformando e como ele foi crescendo. Isso foi tão maravilhoso que a gente acaba se identificando com ele, porque é exatamente assim que a gente se sente, né? Não, peraí, isso eu já sei. Não, isso daí eu já posso passar dessa fase. E ele, a partir do momento que ele se entrega a ser simplesmente um aprendiz, é onde ele ganha mais. Sim. E quando ele ganha aquela bênção de, tá, agora você pode trabalhar, para ele foi um presente tão maravilhoso. E é tão fantástico a gente ver isso, né? E como que a gente se reconhece muitas vezes no que ele faz, nos questionamentos que ele faz. É verdade. Eu acho que, para mim, essa é a grande lição do livro. E como vocês falaram, a vontade que eu tenho é de realmente anotar todas as frases de Anacleto e falar assim, vamos catalogar aqui, porque cada uma você tem que refletir e pensar e repensar, porque é tudo, é muita coisa para a gente poder assimilar. É verdade. É verdade. Queria te agradecer imensamente por tanto carinho, por tanto cuidado nesse trabalho, Aline, de verdade. Imagina, foi querida. Um presente para a gente. Presente foi estar com vocês. Obrigada mesmo. Aline, tem três perguntinhas aqui e uma observação do WhatsApp. Posso ler para você? Claro. Vamos lá. A primeira aqui diz assim: ouvi em um estudo que muitos de nós somos turistas acidentais da doutrina espírita. Chegamos para visitar, não sabemos quanto tempo vamos ficar e nem por que estamos. O que acha desse conceito? Faz muito sentido para mim. Turistas acidentais? Na doutrina espírita. Isso. Quer que eu leia de novo? Lê de novo. Ouvi em um estudo que muitos de nós somos turistas acidentais na doutrina espírita. Chegamos para visitar, não sabemos quanto tempo vamos ficar e nem por que estamos na doutrina. Mas como não temos, eu esqueci de ler essa frase também, mas como não temos planos para outros lugares, vamos ficando. O que acha desse conceito? Fez completo sentido para mim.
Eu fico me perguntando o que exatamente fez sentido. Quando a gente pega uma frase e tenta interpretá-la, cada um vai interpretá-la com as ferramentas internas que tem. Porque se eu escuto essa frase, eu penso o seguinte: estar diante dos conceitos que a doutrina espírita me traz parece um reencontro mesmo de algo que já está aqui dentro. Não me sinto um turista que cai de paraquedas e caramba, nossa, tem isso aqui, acho que eu vou ficar. Não me sinto desse jeito. Me sinto, na verdade, reapegando, reaprendendo. É óbvio, a gente não tem conhecimento, está começando uma caminhada, mas que, como fez muito sentido lá atrás e continua fazendo, eu me dou o direito de continuar, porque é muito lógico para mim. Então, assim, é muito complexo responder algo que vai do sentimento do outro. Esse é o meu. Talvez Guaraci tenha algo para trazer de informação que elucide ainda mais. Quer falar, Guaraci? Vi que você está com a mão levantada. Eu acho que essa mão aqui está levantando sem eu pedir, sabe, Aline? Mas vamos lá. Olha só, eu ouvi de um espírito, né, uma coisa muito interessante. Ele falou assim que a maioria dos espíritas hoje, inclusive diretores, estão fazendo estágio na doutrina espírita. Então, eles estão num período de estágio. Muitos não vão passar. Agora, se está no estágio, né, tem que fazer força para ficar. Mas que, infelizmente, uma grande parcela aí não vai ficar. Não vai conseguir o repuxo. Por quê? Vou explicar porque ele, como ele explicou. Você vive aqui no espiritismo, igual ao meu caso, 45 anos. Eu estou no movimento espírita, né? E aí você acha que está bom na coisa. Aí desencarna. Chega do mundo espiritual, o André Luiz fala que as imagens do inconsciente são mais assim, avivadas. E as frequências são mais captadas também pela mente. Então é aquele momento que você não suporta. Você fala, não, eu não quero isso. Eu não quero o compromisso ainda com isso. Sim, não estou preparado e não quero. Eu não quero. E aí você, por favor, vamos voltar a uma outra atividade, porque essa eu não quero. Então, o que importa a todos nós é entender que se eu não quero aprofundar no espiritismo, é preferível, então, que eu já comece a analisar uma proposta que seja viável para mim. Senão eu vou me enganar. E que eu me identifique, sem dúvida. Não é? Senão eu vou ficar me enganando, eu vou ficar achando que eu estou muito bem nisso aqui e acaba que eu não estou. E não estou. Eu tenho que tentar algo que realmente me gratifique, que me oriente, que me sustente. Então, nesse trabalho que a gente está fazendo, Espiritismo Olhar, parece que eu estou fazendo para mim, né? Porque ele me mostrou muitos ângulos dentro que estão inseridos ali na visualização do Espiritismo que eu sinceramente não sabia. Então, agora que eu estou tomando uma consciência de que é o Espiritismo, que realmente, como diz Emmanuel, é a faculdade da alma. Ou a gente entra para valer, ou não vale ficar flutuando. A não ser que a pessoa esteja, como diz o outro aí, né, um turista acidental, né, que ele chega para dar um passeio e vai embora. Agora, isso aí é bom que a gente analise bem, se realmente é a doutrina espírita que nós queremos, né? Agora, se a mão está levantada aqui, se desculpa, tá ali, vou ver se eu tiro ela aqui. Perfeito. Gente, vocês estão me vendo? Não, eu fiquei amarela. Sei lá. Voltou. Agora voltou. Você ficou amarelo um tempo, Aline. Voltou agora. Pois é, voltou. Pois é. Fale, Cite, uma outra pergunta, não tinha? Tem sim. Vamos lá, tem sim. Tem uma observação que diz assim: acho que sempre queremos que os espíritos de luz nos digam o que fazer. Não desejamos a responsabilidade das próprias decisões. E aí foi uma observação feita. Vamos a outra pergunta.
Por que Deus permite que os espíritos, ainda presos aos valores da carne, se comuniquem? Não deviam ser proibidos? Os espíritos que estão encarnados, presos à questão da Né? matéria, que se comuniquem, não entendi. Eu acho que o que quer dizer aqui é por que alguns espíritos sofredores, espíritos, eles ainda têm a permissão de influenciar os encarnados. Eles não deveriam ser proibidos por Deus de fazer isso? Assim que eu entendi a pergunta. Entendi. Eu acho que eu responderia essa frase, essa pergunta, com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que Deus é infinitamente justo, amoroso, bondoso. Imaginas, né, se ele vai nos renegar a essa possibilidade diante do amor divino? Quem somos nós para dizer que a gente não mereça tal coisa? Então, diante desse amor, eu acho que a explicação vem daí, do amor infinito do Pai, né? Diria que vem da misericórdia, exatamente, mas sim, da misericórdia, perfeito. É isso. Guaraci, eu não sei se você está com a mão levantada. Isso é que acontece, Aline, eu estou vendo pelo celular, né? Ah, e esse negócio aqui eu não consigo remover. Eu estou com medo de ficar mexendo muito e atrapalhar. Não levantei a mão, tá? Perfeito, se for para falar, eu peço para falar. Tá bom, querido. Se tem mais alguma coisa? Tem mais uma só. Fale. Professora, confio muito em você e por isso pergunto. Participo de um trabalho de mesa mediúnica com vários graves problemas de harmonização. Há grande animosidade silenciosa e escondida entre alguns membros. Professora, como posso ajudar esse grupo? Meu coordenador parece não perceber. Gente, professora não, tá? Mas, assim, alguém que pode trazer, talvez, uma experiência própria e responder a partir daí. Quando aliás, tem a ver, inclusive, com a mesa mediúnica, quando eu comecei a fazer um curso mediúnico, que levou 1 ano, na teoria, e 5 meses de prática, quando eu comecei a entrar na prática, eu comecei a me questionar se era aquilo que eu tinha que estar fazendo, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que agir, de que forma. Eu estava muito perdida. Sabe quando a gente precisa de uma resposta, né, em cima de algo, e aí talvez a pergunta venha daí dessa pessoa? Qual foi a orientação que eu recebi, que eu fiz? Que uma vez na semana, no Evangelho no Lar, ou que não seja no Evangelho, que uma vez na semana eu abrisse o livro de página e que eu direcionasse o meu pensamento para esse questionamento. Direcionando o meu pensamento para esse questionamento. Que aquilo fosse algo repetitivo semanalmente. Ao final de um processo, a resposta chegaria para mim. Ela chegou. E ela vai chegar, porque quando a gente se abre a ela, colocando por intermédio, né, dos espíritos que estão aqui para nos auxiliar, a resposta vem. E aí eu só vou dizer uma frase que quem trouxe foi Jesus, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então eu vou dar essa orientação para essa pessoa. Tá? Tá bom, aqui acabaram as perguntas, mas antes da gente encerrar... Eu tenho 2 coisas para fazer antes, mas fale então aí. tá ótimo. Não, tá ótimo. Eu só queria dizer a você muito obrigada. Acho que a única coisa, a gratidão que está no coração da gente é muito grande. Imagina. Da gente, que eu digo, de todos nós mesmos que estamos assistindo. Sim. Muito obrigada. É isso, Imagina. muito obrigada mesmo. Poxa, eu que agradeço, pessoal. Eu queria fazer Deixa, Alexandre, você quer falar? Quero só dar uma palavrinha rápida. Deixa eu tirar isso aqui. Assim, eu quero dizer que eu estou muito assustado. Porque daqui a 2 livros eu teria a responsabilidade de falar, e devo dizer que o seu trabalho ao longo desse livro foi maravilhoso.
você subiu o nível de muito do que eu tenho visto, bastante. Viu? Então, assim, eu estou muito assustado, porque eu vou ter que me esforçar demasiadamente para chegar perto. Parabéns pelo trabalho que você desenvolveu. Tá? Parabéns. Imagina, imagina. E eu sei ainda mais, porque eu agora... Acho que travou. Acho que travou. Que pena. É. Perdido. Eu estou longe. Obrigada. Para... Travou um pouquinho o que você falou, mas a gente conseguiu ouvir o final. Teve um... no final... não, eu só brinquei, porque eu agora sei que ele agora que está ainda... Eu fiquei mais assustado ainda. Eu falei, nossa, então eu tô perdido. Mas, enfim, tá? É só para dizer que foi fantástico o teu trabalho. Que bom, parabéns. Obrigada, Alexandre. Parabéns Você que a gente aprendeu muita coisa. Você que é um fofo, que com toda a sua delicadeza pôde compartilhar esse sentimento, mas sem dúvida vem de você e não vem de mim. Para finalizar, eu trouxe um cordel. Eu adoro colocar um cordel nas minhas palestras. Aqui foi um estudo, a gente, claro, não estava focado nisso. Mas como a gente está próximo do Natal, e esse cordel fala do Natal, e fala de Jesus, eu queria trazer. E depois eu fiz uma surpresinha de alguns segundos para o Gresg. Antes, deixa eu falar desse cordel. O cordel é de Braulio Bessa, e ele diz o seguinte, já que a gente está próximo ao Natal. Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ô balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir e para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Muito interessante fazer a analogia. Obrigada, gente. Muito, né? E agora, só para a gente encerrar, eu pesquisei, olhei como é que eu podia fazer isso e trouxe essa surpresinha aqui. Deixa eu compartilhar rapidamente. É muito rápido, a gente já está estourando o nosso tempo. Espera aí. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my
head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the good. Fazendo a gente chorar, né, Aline? Ai, meu Deus! É um choro bom, tá? É um choro de gratidão. Ah, gente, obrigada. Levanta a mão quem não tá chorando. Que linda mensagem, Aline. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua dedicação, muito obrigada por compartilhar com a gente. Foi assim, demais. Lu. Obrigada, você é um amor. Obrigada mesmo. Obrigada. É isso, gente. Muito bom ter conhecido vocês e estar aqui. Muito bom mesmo. Também. A gente está só amor, está só gratidão. Acho que você está conseguindo enxergar isso. Sim. Para sim. nós, assim, a pandemia foi um momento tão difícil para todo mundo. Mas a gente aqui se sente grato por ter podido compartilhar tanto com todos vocês, por ter conseguido receber tanta coisa assim que a internet nos proporcionou, aproximar a gente, ter contato com esse trabalho incrível. A gente está assim grato de coração, Aline. Muito, muito obrigada. De verdade. Obrigada mesmo, gente. De todos nós. Obrigada. Ai, gente, fico até emocionada. Obrigada. Obrigada mesmo. Antes da gente encerrar, antes da gente fazer a prece final, a gente tem alguns avisos. No próximo ano, a gente vai ter o curso Missionários, do livro Missionários, com o Guaraci, que está até aqui. E espero que todos nós possamos estar juntos nesse curso. E também vamos ter o Obreiros da Vida Eterna, que vai ser com o Alexandre. Também queria deixar para vocês, né, já que a Aline trouxe esse cordel tão bonito de Natal, que nós do GRESG, a gente está fazendo uma campanha agora em dezembro, está lá até no nosso Instagram, que é a campanha dos biscoitos. Essa ideia foi trazida pelos nossos mentores, e é assim, para vocês irem ao mercado e comprar o biscoito preferido de vocês. Mas não pode ser qualquer biscoito, tem que ser o seu biscoito preferido. E aí, quando vocês passarem na rua e ver alguém que está com fome, uma pessoa que está com fome, doar exatamente esse biscoito. Fazer o seguinte gesto: esse aqui é meu biscoito preferido, eu espero que você goste. Então, essa é a nossa campanha de dezembro, é a campanha do biscoito. Acredito que não seja muito difícil da gente fazer, né? Dá para levar, dá para conseguir fazer. Dezembro é um mês que a energia do nosso mestre está próxima da Terra, então que a gente possa aproveitar esse momento para ter compaixão o máximo que a gente puder com o outro e levar esse carinho, esse amor. Porque é mais do que o biscoito, você entende? É o carinho que você fala, esse aqui é o meu preferido. Então, é esse amor, essa compaixão com o outro que eu espero que a gente possa dividir. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos. Vamos à nossa prece final. Eu acho que tem gente com mão levantada. Eu, por favor, eu queria muito agradecer a vocês pelo acolhimento, né? Porque eu nem faço parte da casa e fui muito bem acolhida. E muito obrigada, Aline, a companheira do primeiro segmento também. Muito obrigada a ela. E, gente, por favor, não deixe de me incluir nos estudos que virão, não, tá? Vou ficar com saudade de vocês e aguardando essa expectativa de nos encontrarmos, tá? Muito obrigada a vocês, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. A gente agradece. É um prazer muito imenso receber todos vocês, de verdade. Então, vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao alto. Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso exemplo. Agradecidos estamos pelos ensinamentos dessa tarde,
pela oportunidade de refletir sobre a nossa vida, sobre as escolhas que nós temos feito. Pedimos, Pai, muita serenidade para aceitar aquelas coisas que nós não podemos mudar, especialmente após esses anos, esses 2 últimos anos que foram tão difíceis, que a gente possa desenvolver essa serenidade, que nós tenhamos a coragem, a fé e a força de, no próximo ano, mudar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Que nós tenhamos, meu pai, meu irmão, a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que nossas festas e nosso próximo ano sejam abençoados, cheios de luz, de amor, que nós possamos, mais do que cultivar isso dentro de nós, que nós possamos espalhar para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes sofrem sem a gente perceber. Que nós sejamos o ouvido que escuta, que nós sejamos as mãos que levantam, que nós sejamos o sorriso que recebe. Que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar, hoje e sempre. E muito obrigada, Pai, pela oportunidade desse curso com a nossa irmã Aline. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bela, Matheus, posso só falar uma coisinha? Só para dar uma spoiler para todo mundo, que no ano que vem, a gente ainda está só fechando a data, a Aline vai estar fazendo com a gente uma palestra que eu tenho certeza que vai ser um sonho para todo mundo, que é eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou humilde para aprender, eu sou Maria de Magdala. Então nós vamos estar colocando na nossa... para todo mundo saber o dia, eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Com certeza. Muito especial mesmo. Com certeza. E obrigado, Aline, pelo reencontro. Muito obrigada. Obrigada, Guaraci. Obrigada, Alexandre, por vocês estarem com a gente. Viu, no próximo. E que a gente possa estar junto em muitos, muitos, muitos encontros mesmo. Sem dúvida. Vocês, Lúcio, vocês são todos muito especiais para a gente. Obrigada. Muito obrigada. Lu, você quer falar? Sim, quero falar que eu não poderia deixar passar hoje. Não, foi a outra mãozinha que levantou aqui na minha frente. Então, é Luciana. Sim. Então, eu queria só aproveitar a oportunidade de falar que eu conheci o Greg, através de uma pessoa muito especial que fez aniversário ontem. E eu queria, assim, aproveitar o espaço para a gente desejar uma luz muito grande para essa pessoa que é maravilhosa. Simone, parabéns! Parabéns para você! Obrigado. Parabéns. Obrigado, grupo. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Simone. Obrigado. Se você faz dia 17, eu faço dia 10. Faço dia 10 de dezembro. Olha! Que legal. Obrigada, Luciana. Obrigado. Muito obrigado. Gente. Show, muito legal. Gente, muito obrigada por tudo. Maravilhoso conhecer vocês. Obrigada mesmo, reencontrar. Obrigada.